Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos esperar aqui as meninas chegarem. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, pessoal. Vamos esperar as duas damas chegarem que vão me acompanhar aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, boa noite. Deus. Boa noite. Aceitar. Aceitar. Essa tecnologia é maravilhosa, hein? Ó Deus. Oi, Boa noite. Boa noite. E aí, meninas? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem Boa também. noite, tudo ótimo. Ai, ó, meu cabelo realmente, meu cabelo tá caindo. O povo tá falando do meu cabelo aí na live. E aí, meninas, tá como caindo? estamos? Tô tentando um filtro aqui, eu acho que achei um. Estão maravilhosas. Eu também tô aqui nos filtros, eu já ajeitei aqui um. Nossa, eu tô com filtro nenhum. Tô com a beleza Com a pele natural. do dermatologista natural, né? Com a pele do dermatologista natural. Amo. Olha só, deixa eu fixar aqui que eu falei que eu tô virgem de live de novo. Tem tanto tempo que a gente não faz live. Hidradenite. O Guilherme que me desvirginou de live, né? Já digo-se de passagem. Aí tá vendo só? Abriu as porteiras para mim. Calma aí. Eu até esqueci como é que fixa isso aqui. Eu acho vai ter um pinzinho, feito um negocinho mesmo do lado, eu acho que você consegue botar fixo. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Aí, Boa foi, noite, fixou. pessoal. Gente, olha que encontro maravilhoso que a gente conseguiu fazer, hein? E isso aqui foi inesperado. Então, assim, para quem tá chegando, essa live foi uma live que a gente não fez nem os bastidores, né? A gente não fez nem uma organização do que a gente vai falar. Nenhuma, né? A gente simplesmente falou, vamos falar sobre isso, vamos. Marcamos a data, fizemos ontem vocês fizeram grupo. uma arte e assim foi, é assim que é a vida. Deixa a vida me levar. Não, mas Exatamente. a gente já estava devendo essa live, Guilherme, há um tempo para a galera, que a gente chegou a divulgar lá uns meses atrás, falando que ia ter essa live e a gente ficou, né, procrastinando. Isso é verdade. Mas chegou o grande dia, vamos que vamos. Chegou o grande dia, então, gente, ó. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Hidradenite, né? Sim, coincidentemente, estamos aqui, ó, na data precisa. Então, assim, realmente o destino falou que tinha que ser hoje, não tem outra data. Chocada. Não sabia. Não sabia, Então, Michele? Hoje é. Pessoal, então vamos lá. Ó, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Modesto, sou dermatologista. Trabalho com praticamente todas as condições clínicas, mas hidradenite acaba sendo uma paixão aí no consultório. E eu tenho uma parceria já com a Clara, já tem um tempo. Muito tempo. Troca paciente. A Michelle chegou recentemente na minha vida, que é minha sócia, ginecologista. E eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho também para vocês que talvez não conheçam. Pode ir, Michelle. Então, eu sou ginecologista, eu não faço mais obstetrícia. Quem me apresentou o Guilherme foi a doutora Pri Antunes, que nos uniu, né? O Instagram nos unindo. E eu tenho o intuito principal, assim, não é só uma ginecologia focada na doença, né? Essa visão integrativa, olhar a mulher como um todo, não só uma parte específica. Eu falo muito no Instagram sobre essa parte da alimentação, né? Sobre atividade física, o quanto é importante para ter uma saúde. Então, não adianta ficar só, né, focado na doença se a base não estiver estruturada, a pessoa não vai ficar melhor, não vai se sentir melhor. Vai ter que tomar remédio, mesmo assim não vai se sentir melhor. Então, meu Instagram tem essa pegada. Eu falo muito sobre endometriose, que a base tem muito a ver com essa outra doença que a gente vai falar aqui no meu Instagram. E quem não me segue, dá uma olhadinha aí depois no Instagram. Isso aí. E para quem não me conhece, eu sou Clara Fonseca, sou nutricionista funcional
Eu comecei a estudar hidradenite lá em 2015, 2016. Um tempinho depois eu conheci o Guilherme, né? E desde então, assim, eu, assim como o Guilherme, normalmente eu atendo doenças crônicas, inflamatórias e doenças autoimunes, mas hoje eu acho que 90% dos meus pacientes são pacientes com hidradenite supurativa, que é um tema que eu gosto muito, sou apaixonada e cada dia mais vou atrás de artigo para estudar, me aprofundar e ver o que a gente pode melhorar na vida desses pacientes, né? Sim. E assim, aproveitando o gancho que vocês estão falando de medicina integrativa, né, e de saúde Sim. conectada, que tem a ligação da medicina com a nutrição, com a psicologia, eu vou introduzir aqui o tema para vocês e vou falar o motivo porque eu convidei vocês também para essa parte, para essa live que eu acho muito interessante, que são queixas que eu vejo comum no consultório e de certa Sim. forma o que a gente pode conversar aqui talvez ajude alguns pacientes. Então, assim, a minha pegada na dermatologia, assim, eu faço também dermatologia estética, mas eu gosto muito da parte de dermatologia clínica. E eu até falo assim, eu fico lá no ambulatório de dermato da UERJ, né, ajudando os residentes, dando preceptoria, mas eu penso assim, a medicina tradicional é a medicina alopática, né, a medicina da medicação, do tratamento. E, de certa forma, a pegada que eu tenho, ela tem, vamos dizer assim, uma diferença. E essa diferença eu trago justamente para a hidradenite, porque eu vejo que a hidradenite, ela é considerada uma doença autoinflamatória crônica, mas eu sempre explico para o paciente que ela vai se tornar crônica, assim como qualquer outra doença inflamatória que tenha gatilhos do seu comportamento. Se o paciente, vamos falar assim, se ele fizer por onde ficar inflamado. Então, o que a gente puder fazer para poder desinflamar, a gente vai fazer. Então, o principal meio do meu trabalho é ajudar esse paciente a desinflamar. Então, a gente vai usar de ferramentas, seja de medicação, seja com orientação, incentivando o tratamento multidisciplinar, que é importante. Então, aproveitando esse gancho aí que vocês citaram, né, da parte integrativa e tudo mais, vamos falar do conceito de hidradenite, que, né, a maioria das pessoas que estão aqui que tem hidradenite, elas têm essa consciência de que a hidradenite ela é uma doença inflamatória e como o corpo que produz a sua própria inflamação, ela é considerada uma doença autoinflamatória. Então, de certa forma, para você gerar esta inflamação, você tem que ter matéria-prima para isso. Ela não vem do nada, ela vem do seu comportamento. E esse comportamento que eu trago para o consultório, eu me baseio principalmente no percentual de gordura. Então, a Clara, ela faz aí a bioimpedância no consultório. Eventualmente, quando o paciente, às vezes, não tem nenhuma condição financeira, fala assim, pelo menos vai lá e faz a bioimpedância que eu preciso disso para poder ajudar você. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, olha, doutor, eu sei que a hidradenite ela tem uma relação com obesidade, mas eu não sou obeso. Então, gente, já quero desmistificar o conceito para vocês de que IMC, que é índice de massa corpórea, não necessariamente ele corresponde ao que de fato o paciente é. Então, se a gente pegar, por exemplo, um paciente que seja fisiculturista, ele tem um IMC altíssimo e ele não entra na característica de obesidade, visto que o maior peso dele está relacionado com a massa magra. Já vão existir pacientes que têm, de certa forma, um peso mais baixo, mas tem um percentual de gordura muito alto. E isso caracteriza um paciente que é muito inflamado. Então, quando eventualmente você vê um paciente que a gente fala que ele é um paciente inflamado, não necessariamente ele tem um sobrepeso ou é considerado uma obesidade caracterizada por esse IMC. Então, o que a gente tem que saber é o foco principal da condição inflamatória da hidradenite é a gente tentar melhorar esse percentual de gordura do paciente. É claro que a gente pode utilizar, né, ferramentas para poder ajudar esse paciente. Então, a gente vai suplementar o que for necessário, usar meios anti-inflamatórios mais naturais, como ômega 3, alimentação, focar em alimentos que tenham ali, de certa forma, algum condicionamento anti-inflamatório, própolis, a cúrcuma, que a Clara faz muito bem isso. Então, a ferramenta que a gente tem, de certa forma, para poder desinflamar esses pacientes é mudando o comportamento. Seja o comportamento alimentar, seja através de atividade física. Então, incentivar esses pacientes é muito importante. E dependendo da inflamação onde esse paciente tem, se é uma inflamação principalmente na região íntima, ou na virilha, ou nas axilas, isso pode, de certa forma, dificultar esse paciente a tomar a sua iniciativa de começar uma atividade física. Então, aí é que entram as medicações. Então, seja o Bactrim, seja o Tetralizal, seja até mesmo o imunobiológico, que é o MIRA, que é o anti-TNF, que ele vai, de certa forma, combater essa molécula que é a molécula principal da hidradenite, que é o TNF-alfa, que é a molécula que gera inflamação. Então, o MIRA que vai lá e destrói esse TNF-alfa,
a gente, de certa forma, utiliza essas medicações para desinflamar esse paciente e trazer uma certa qualidade de vida para essa pessoa que, às vezes, está, vamos dizer assim, um pouco mais debilitada por conta disso. Então, as medicações, como eu sempre falo no consultório, elas vão ter a finalidade de desinflamar esse paciente, mas ela não cura a doença. Ela trata a parte inflamatória. Então, ela é uma desinflamação alopática. Você pode não fazer nada, continuar no conforto do seu lar, sem fazer nada, comendo, sedentário, utilizando a medicação que ela vai se desinflamar por você. Só que aí você vai ter que escolher se você vai utilizar essa medicação a longo prazo. É claro que eu tenho pacientes, inclusive, de outros estados, que fazem imunobiológico, inclusive, que eu trato com o imunobiológico, e ainda assim esses pacientes eles continuam inflamados, porque eles chegam, de certa forma, tão inflamados que a medicação ainda assim não consegue destruir todo o TNF-alfa que esse paciente tem. Então, aqui na live, talvez deva ter alguém que tenha usado ou use o imunobiológico e talvez já tenha passado por essa experiência. Assim como tem as questões, né, clínicas da hidradeniite, do tratamento clínico que a gente está falando aqui, tem também o tratamento cirúrgico. Então, assim, vão existir estudos, artigos científicos que falam que o tratamento cirúrgico ele é um tratamento, vamos dizer assim, resolutivo. De fato, ele é resolutivo para aquela lesão que está ali, mas, de certa forma, se o paciente ele continua inflamado, não é uma matemática, mas isso quer dizer que existe uma grande chance, se o paciente continuar no contexto inflamatório, dessa lesão voltar em algum outro lugar ou até mesmo no mesmo sítio de lesão, próximo do sítio de lesão onde ele fez essa cirurgia. Pode falar. Deixa eu falar só um pouquinho, porque claro que a grande maioria aqui, eu acredito que quem está vendo a live já tem hidradeniite, mas acho que vale a pena você falar até para os meus seguidores, que tem gente que nem sabe o que é. Como eu não sabia o que era, né? Sim. Então, aquela coisa basicona, sabe? Sim, então assim, gente, o que até a Michelle falou, e assim, quando a gente se tornou sócio, né, eu falei pra Michelle, ó, eu vou te encaminhar muitos pacientes que têm hidradeniite, então assim, é uma pegada, a Michelle, ela tem a mesma pegada que eu, assim, eu sou um pouco meio receoso em relação à parte dos hormônios, e até a gente sabe que até essa questão do ciclo menstrual, a progesterona pode ter influência na inflamação, então é comum os pacientes verem essa inflamação, mas de fato, as lesões da hidradeniite, elas são lesões que parecem uma furunculose, então tem pacientes que ficam assim, 10 anos tratando como furúnculo, vai na emergência, toma uma bezetacina, toma um clavulin, toma moxilina, toma cefalexina, toma N medicações, às vezes o próprio diagnóstico é dado pelo paciente. O paciente vai no Google e fala assim, doutor Google, socorro, o que são lesões abaixo da axila? E ele começa a associar imagens, isso é muito comum. Ele começa a associar as imagens. Às vezes eu pego com alguma mensagem assim, nossa, doutor, finalmente encontrei alguém que sabe o que é a minha doença, porque eu não sabia nem o que eu tinha. Sim. Isso é muito comum. Até porque durante a graduação, né, na faculdade de medicina, a parte de dermatologia geralmente são 2 semanas, e na própria residência de dermatologia são poucos os serviços que mostram a hidradeniite, já que é uma doença muito rara. Então, assim, eu não digo que estou diferenciado de ninguém, porque na UERJ a gente tem um ambulatório específico disso. Então, eu tive a sorte de poder aprender isso e acabou que eu gostei, no caso desse ambulatório, e me enfiei, vamos dizer assim, nesse mar aí da hidradeniite. Mas, conforme a Michelle falou, não é nem, vamos dizer assim, má vontade. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, que a gente não é apresentado essa doença durante a graduação. E assim como eu, a Michelle também fez uma faculdade muito boa, e mesmo assim a gente não tem isso durante a graduação, e tem essa defasagem de conhecimento aí, principalmente para os pacientes de hidradeniite. Quer complementar alguma coisa, Michelle, sobre essa questão aí da dificuldade de diagnóstico? Muitas doenças, né, da minha área, a endometriose também cai nessa celeuma aí de demora de diagnóstico, né? Em média, demora 7 anos para fazer um diagnóstico de endometriose. Mulher vai no ginecologista todo ano, fala que está com cólica, fala que está com dor, fala que está com isso, mas demora mesmo assim o diagnóstico. Então, realmente, a gente está aqui para falar sobre, né, para informar mais, cada vez mais, para as pessoas terem mais chance de ter o diagnóstico precoce, para ter a chance de ter um tratamento antes de ter as cicatrizes, né? Porque, pelo que eu vi, as cicatrizes, a consequência dessa doença é uma parte complexa. Então, se o diagnóstico for mais precoce, a pessoa souber sobre a doença, ela vai poder se cuidar antes de ter tantas cicatrizes, né?
Eu acho essa questão da hidradenites não ser falada nas faculdades, eu acho que é uma coisa de todo mundo, né? Porque as pessoas me perguntam a mesma coisa, tipo, de onde eu tirei hidradenites, assim, quando eu comecei a estudar sobre isso, né? E também na faculdade ninguém fala, assim, na pós-graduação que eu fui ver sobre, por exemplo, doenças crônicas inflamatórias, que a gente vai mais para esse lado de inflamação e alimentação, né? Mas quando eu caí na hidradenite, assim, quando começou a aparecer isso para mim, tanto no consultório quanto no blog, que foi onde eu conheci a doença, que uma pessoa desconhecida me perguntou sobre isso e eu comecei a estudar, foi através de artigo científico, indo atrás mesmo e fazendo essa correlação do que a nutrição funcional falava com o aspecto biológico da doença e aí conseguindo montar um protocolo e ver que as coisas dão certo, né? Então, acho que também tem muito isso, de ir atrás da doença mesmo e estudar, né? Sim, com certeza isso faz muita diferença. Mas, assim, hidradeniite não é uma doença, vamos dizer assim, do ponto de vista comercial, né? Vamos ser bem diretos. Sim, Não é uma doença na dermatologia que traz lucro, vamos dizer assim. O lucro é você preencher, é você colocar botox. Então, assim, até mesmo quem vê hidradeniite às vezes não tem tanto interesse, porque, de fato, é um desafio para o médico você realmente promover saúde na vida da pessoa. Você tem que mudar o hábito de vida das pessoas. Se você realmente quer fazer medicina acontecer, você tem que fazer a pessoa mudar um estilo de vida que ela às vezes vem durante 30 anos. Então, isso é realmente desafiador, mas eu amo esse desafio. E é Bom, o que você falou, né, de ter essa visão integrativa. Muitos dos seus pacientes, quando vêm para mim, vêm falando exatamente isso, assim, da sua paciência em explicar coisas que, na verdade, em tese, não são do médico explicar, assim, de ter esse cuidado, de falar assim, olha, você precisa mudar a alimentação, olha, você precisa fazer uma atividade física, de envolver realmente o paciente no que ele tem e explicar o que ele tem para ele ver que assim, não é só você dar o remédio para ele, ele vai precisar fazer outras coisas, né? Então, assim, exatamente o que a Michelle está falando, o que você está falando, é uma visão mais integrativa de quem está na sua frente, né? Não só tratar, tipo, tá aqui, vamos lá, toma esse remédio, um beijo, tchau, né? Saber que tem muito mais coisa envolvida ali que para poder realmente ajudar de fato, né? e assim, tô vendo, assim, eu tô vendo alguns comentários aqui, né? E aqui até teve uma paciente que citou aqui falando que, mesmo fazendo o Mira, o caso dela, ela piorou. E ela falou assim, que ela uma outra falou que é acompanhada por médicos, assim, de Harvard, que é, tipo assim, uma medicina super, ultra, mega respeitada no mundo, mas ainda assim eles não falam dessa parte integrativa, pra gente ver que a medicina alopática, ela é no mundo todo, né? Então, a gente fazer diferença tentando trazer uma medicina integrativa, que é uma medicina mais contemporânea, e isso aí é muito importante. Então, assim, voltando no que eu estava contextualizando, né, para a gente introduzir a live, acaba que o fato de ser uma doença autoinflamatória, ela de fato causa N alterações no corpo da pessoa. Então, a gente sabe que a alimentação ela é um ponto-chave, mas existem outros gatilhos que levam a hidradenites, de certa forma, a piorar. Então, a mulher por si só, no caso da TPM, né? Na hora que ela está ali no seu ciclo menstrual, é comum aquele período ali da TPM você ter mais acne, né? Na hidradenitis é a mesma coisa, que a gente sabe que nesse período existem alguns hormônios que vão influenciar também a via mais inflamatória, então a Michelle está aí para poder falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que as lesões na hidradenitis também vão piorar ali próximo do ciclo menstrual. Eventualmente, pacientes que eu vejo, eu tenho 2 ou 3 pacientes que colocaram o Dilmirena e abriram o quadro de hidradenitis após colocar o Dilmirena, justamente pela condição hormonal que o Dilmirena está ligado. Também tenho pacientes que têm ligação extrema com a parte do estresse, o cortisol. A gente sabe que o cortisol, que é o hormônio do estresse, tem total ligação com a hidradenitis. Então, é comum o paciente falar assim, olha, essa semana deu uma piorada, mas porque eu briguei com a minha mãe, porque eu saí de casa, porque eu briguei com meu namorado, meu marido me encheu o saco, meu filho quebrou a perna, enfim. Tem sempre um gatilho também de saúde mental ligado a isso. Então é importante a gente abordar isso também. A parte do sedentarismo que a gente falou, roupa apertada, excesso de pelo, tudo isso vai influenciar. E acaba que essas lesões, conforme a Michelle falou, elas são lesões inflamatórias e que podem, de certa forma, gerar uma consequência visual no corpo, né? Então, a gente sabe que uma das características de doenças inflamatórias é a saída de secreção. Então, a gente sabe que
a secreção inflamatória, que muitas vezes é confundida com pus, o que faz o paciente muitas vezes ser tratado com clavulin, com cefalexina, e não, de certa forma, com alguma medicação que vai ajudar nessa parte inflamatória. Então, essa saída de secreção, de certa forma, vai causar um transtorno para o paciente social e estético muito grande. E essa inflamação crônica, a gente sabe que a inflamação, de certa forma, no corpo, ela pode gerar duas consequências importantes. Uma consequência é a alteração do pigmento, que a gente chama de mancha. E a outra é a alteração do colágeno, que é uma marca, é uma cicatriz. Então, as cicatrizes que a Michelle citou aí, que é importante a gente tentar diagnosticar o mais precoce possível, para que essas cicatrizes não fiquem aí marcando a vida do paciente. E quando a gente fala, de certa forma, da vida sexual, a gente sabe que, assim, pelo menos no consultório, alguns pacientes que eu já tenho uma certa maior liberdade, eu já pergunto, já entro nesse tema para poder justamente trazer esse paciente para essa parte que é muito importante. A gente sabe que, assim, fazer tratamento na medicina da parte alopática, se o cara estudou, ele vai saber fazer. Então, quando a gente busca uma medicina integrativa, a gente acrescenta a vida sexual também do paciente, que isso é importante. Isso traz autoestima ao paciente. E muitas vezes a gente sabe que esse paciente ele não consegue se relacionar justamente por conta das lesões que estão ali na região íntima, que é muito comum. Então, antes de introduzir a minha parte, eu quero saber se as meninas querem complementar alguma coisa, falar aí da introdução da hidradenitis, para a gente falar dessa parte aí da vida sexual. Eu acho que você colocou tudo muito bem. Vocês que mandam. Michelle, Olha, quer falar do menstrual? Não, eu acho que eu acho que a gente vai partir para o tema principal agora. Eu acho que Sim. pelo que está rolando aqui os comentários não tem, todo mundo está dando alguns relatos de acontecimentos que cada um está dando aqui nos comentários. Mas até não sei se as pessoas vão ter coragem de, né? Se vocês quiserem fazer perguntas sobre essas questões sexuais, comentar aqui, se já passou por algum problema, assim, se passa. Realmente, sim, eu botei a caixinha, tiveram basicamente 5 perguntas relacionadas a isso, assim, diretamente à parte sexual. Muita gente perguntou coisas de hidradenitis, que eu acabei citando aqui. Parte de tratamento, mira, as pessoas aproveitaram a caixinha para fazer um monte de perguntas, mas eu acabei já respondendo tudo aqui. Parte de alimentação, se tinha algum médico para indicar não sei aonde, Alagoas, enfim. E aí, 5 perguntas basicamente era do tipo assim, resumidamente, né? Eu tenho problema com as minhas lesões, o que eu posso fazer? Então, assim, na verdade, a pessoa ela sabe que tem essa alteração ali inflamatória, ela tem, de certa forma, uma inflamação que gera uma alteração visual ali no local e isso dificulta ela de ter uma relação sexual. Primeira coisa que a gente tem que saber que a relação sexual, a atividade sexual ativa, isso traz benefícios para a saúde da pessoa. Então, assim, falar de sexo, de fato, é um tabu na nossa sociedade, porque as pessoas, quando tocam de sexo, ou ficam tímidas, ou ficam com vergonha, como se ninguém tivesse atividade sexual. É claro que existem pessoas que não querem ter relação com ninguém, tem gente que está se guardando para quando vai casar, e esse tipo de comportamento que tem influência religiosa também, isso aí é muito pessoal, e é claro que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas, de uma maneira geral, quem transa, de certa forma, né, conforme a Michelle diz, mulheres transantes. Hashtag mulheres transantes. Hashtag mulheres transantes. As pessoas que têm uma atividade sexual ativa, elas têm muito mais benefícios, de certa forma, para a sua saúde. Não somente no benefício, vamos dizer assim, do prazer, mas benefício de sono, regularização do cortisol, benefícios de doenças cardiovasculares. A gente sabe que quem tem uma atividade sexual ativa tem menos risco de ter doenças cardiovasculares. Benefícios relacionados a, de certa forma, o prazer, produção de serotonina. A pessoa, geralmente, ela está mais animada, mais feliz, gerando mais autoestima. Então, a gente sabe, as pessoas que, né, o famoso ditado, tá dormindo de calça jeans, geralmente é aquela pessoa... Tem uma seguidora aqui que quer participar, ó. A Kate, esqueci. Eu lembro de um caso de uma paciente minha, ela tinha acho que 18, 19 anos, que ela me relatou chorando, assim, que ela terminava os namoros antes de acontecer alguma coisa sexual, exatamente porque ela não tinha coragem, porque ela tinha medo, tinha vergonha
do parceiro não entender, de achar que é contagioso. Isso é um relato muito frequente de pacientes que não são casadas e que não conseguem ter uma vida sexual exatamente por vergonha do outro, né? Porque Sim. tipo, de ser um trâmite muito grande para você explicar, nossa, isso interfere demais. Geralmente o que eu faço, tá? Se tiver alguma paciente minha aqui que esteja presente, geralmente a paciente, quando é na região íntima, é quase que de praxe. Ela deixa o namorado, o marido do lado de fora da sala e entra. Aí o que eu faço geralmente? Eu vou lá, consulto, explico, depois eu falo assim: se importa de eu chamar o seu parceiro aqui dentro? Eu chamo geralmente o parceiro da pessoa, porque muitas vezes o cara que tá ali fora, enfim, geralmente a mulher ela é mais inibida do que o homem, tá? Tipo, em relação a essa parte sexual, assim, isso pelo menos é o que eu vejo. Mas eu vou citar o relato de um paciente que eu atendi ele essa semana e foi um relato, assim, maravilhoso, que eu chorei junto com ele no consultório, que foi realmente, assim, extraordinário. Mas a paciente, de certa forma, ela chega, se queixa, e quando eu vejo que tem muita lesão na região íntima, eu chamo o parceiro e a primeira coisa que é importante para a paciente da hidradeniite é levar o seu companheiro, seu namorado, seu peguete, seu date, seu marido, seja lá quem for, na consulta junto com o médico. Porque isso vai, de certa forma, trazer para ele conhecimento do que é aquela condição. E muitas vezes vai servir de incentivo pro cara, tipo assim, não, eu vou incentivar aqui minha parceira, de certa forma, para poder entrar nesse método de desinflamação. Porque o boicote em relação ao tratamento, muitas vezes tem casos, tipo assim, doutor, eu tento fazer de tudo, mas assim, entra hambúrguer, entra batata frita, meu marido quer ver jogo da Suíça, cerveja no final de semana. Muitas vezes o contexto dentro de casa dificulta esse tratamento. Então já entra nessa parte. E em relação à vida sexual, geralmente a abordagem que eu faço junto com um casal dentro da sala quando eu vejo que tem algo que não tá legal. Tipo assim, olha, minha vida sexual não é ativa, eu tenho vergonha, eu tô esperando passar esse momento da desinflamação para poder, de certa forma, voltar a ter relação sexual com meu parceiro. E às vezes o paciente ele tem uma relação sexual intermitente. Tipo, desinflamou, ele transa. Inflamou de novo, ele para de transar. Ele para de transar. Exatamente isso. Então, o que a gente tem que conscientizar as pessoas, principalmente as pessoas que não possuem hidradeniite e, de certa forma, tem ali o seu parceiro, é que não é uma doença contagiosa. As pessoas têm, de certa forma, uma ligação de achar que, por o fato de estar saindo uma secreção, pode ser que seja algo contagioso. Não é algo contagioso de maneira alguma. De certa forma, quando o paciente está ali no meio ali da relação sexual, se eventualmente tiver algum desconforto relacionado à dor e tudo mais, é importante que o parceiro saiba o que é esse contexto inflamatório, porque de fato pode haver dor. Imagina, se a gente vai examinar a paciente lá, às vezes tem lesão na região vaginal, só de encostar a paciente tem dor, imagina no ato sexual. Então, muitas mulheres relatam que não tem, de certa forma, relação sexual justamente por sentirem dor ao invés de sentirem prazer. E muitas vezes o parceiro não está preocupado se a mulher está sentindo não, ele está querendo ali gozar o dele e tá nem aí, entendeu? Então, assim, é muito importante, principalmente assim, a Michelle que tem um público mais feminino, por exemplo. Chama o parceiro para conversar. Traz seu marido aí, vamos dar um papo nele, vamos conversar com ele, porque, de certa forma, é importante ele se contextualizar e saber, pode doer. Eventualmente, se o cara ele gosta da pessoa, se ele quer estar ali do lado da pessoa, ele tem que entender que nem sempre vai ser, né, mil flores. Vai ter um momento que vai ter dor, vai ter um momento que vai ter secreção. E para a paciente, de uma maneira bem direta, é importante ela trabalhar a autoestima dela. Porque a condição da hidradeniite, ela é uma condição e muitas vezes uma condição temporária, até que você mude o seu desfecho. E assim, na sociedade não existe de maneira alguma a perfeição. Todos nós temos um defeito, né? Todos nós vamos ter alguma coisa que a gente não vai ficar agradado com aquilo. Ou é, sei lá, um estrabismo, ou é, de certa forma, uma boca que é um lado embaixo, outro maior que o outro, ou é uma perna que é maior que a outra. Então, assim, sempre vai ter uma coisa que a gente não... Mas é verdade, gente. Você lembra aquele... Sim, com certeza. Dom Casmurro, ela era bonita, porém coxa. Vocês lembram disso? Vocês lembram do realismo? Exatamente isso. Então,
a gente sabe que a gente vai ter algum defeito, vamos dizer assim, né? Alguma alteração do nosso corpo que a gente julga isso como um defeito e, de certa forma, a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, o primeiro passo, de certa forma, para esse paciente que tem adenite é trabalhar essa autoestima. E isso, de certa forma, um tratamento multidisciplinar com um psicólogo, muitas vezes, isso é importante. Porque você olhar ali no espelho e falar assim, eu sou bonita, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, hoje eu vou sair de casa e vou agradar todo mundo. Isso aí é um exercício muito maravilhoso. E a gente sabe assim, pelo menos eu tenho uma seguinte teoria, que a gente atrai a energia que a gente vibra. Então, se a gente está ali vibrando energia boa, isso com certeza vai trazer benefícios pra gente. Então, se a gente fica, não, me lamentando, não, eu tenho adenite, eu não consigo me relacionar com ninguém, tá saindo secreção. Eu sei que isso realmente é muito desconfortável. Mas se a gente dá o primeiro passo de driblar isso, não levar isso como um problema, certamente isso vai modificar muito a nossa cabeça. Então, quando a gente identifica um paciente que tem uma certa dificuldade com isso, e tem uma pessoa aí que é maravilhosa que está participando da live falando que é exatamente isso. Que acho que é a Kate, né? O que a gente tem que saber é exatamente isso. Se o paciente, a gente nota que esse paciente ele tem uma dificuldade, né, de certa forma, de se abrir, de falar, de certa forma, sobre suas condições sexuais ou mesmo até pessoais, sociais, é importante que a gente identifique e trabalhe com um profissional que é o psicólogo. Então, assim, eu, de certa forma, quando eu falei desse paciente, né, eu identifiquei que ele tinha uma condição social. Ele é um paciente que tudo que eu peço para ele fazer, ele faz. Ele segue exatamente assim, desde que a gente se conhece lá em 2018, ele segue exatamente o que eu peço. Eventualmente, ele tem os deslizes, né? Nós somos seres humanos, a gente não é perfeito, a gente vai deslizar. E, de certa forma, eu pedi para ele fazer um tratamento com a psicóloga. Ele foi e ele voltou esses dias, assim, depois de muito tempo, dizendo assim, cara, tipo, era o que eu precisava, assim, eu aprendi a conviver com a adenite, ele não tirava a camisa na academia para fazer uma avaliação, pra vocês verem, assim, o grau de Caramba. dificuldade dele para fazer uma bioimpedância. E ele falou, depois que eu aprendi a conviver com a adenite, inclusive, ele até se inflamou mais. Porque, assim, ele falou assim, eu tô tão de boa que eu já tô querendo viver. Esse é o mais importante. Eu quero comer, beber, beijar na boca, tipo, ir pra festa. Então, assim, ele resolveu viver a vida dele agora, depois que ele realmente entendeu que a adrenalite é uma condição que não pode te impedir de fazer as coisas. E conforme alguém falou assim, e quando a gente tem dor? De fato, a dor é um desconforto. Então, assim, se tem dor é porque tem inflamação. Então, até que a gente desinflame, utilizar uma medicação para aliviar isso, tá ok. Utilizar uma dipirona, um Tilenol. Tem um date hoje, mas estou com dor. Ou você tem duas opções. Você vai ficar com dor, ou você vai tomar um analgésico e vai curtir seu date. E é isso. Então, a gente tem que saber enfrentar. Não, isso é Não, ô Guilherme, tem uma coisa, né? A gente tem que lembrar que a relação não se resume à penetração. Então, exatamente. assim, o relacionamento, namorar, todo aquele clima, né? Aquele clima todo, beijar, né? Tudo antes do fato consumado da penetração já é uma coisa muito prazerosa. E não necessariamente tem que acontecer a penetração nesse momento que a paciente, o homem, está com a lesão ativa, está com a lesão inflamada, está com dor. Porque realmente a dor, né, a parceria vai ter que entender que aquele dia, aquela parte da relação não vai poder rolar, mas o restante, todas as outras coisas, de repente preliminares, pode rolar, né? E vai ser muito prazeroso também. Não precisa ser tudo como está no script que alguém inventou, né? Cada um resolve, né? Naquele momento ali a melhor forma para todo mundo sair feliz. Eu acho isso. Ter parceria, né? De fato, né? Porque a relação é vivida a dois, né? Não só, que nem o Guilherme está falando, não só prestar atenção no seu, prestar atenção no outro também, né? Exatamente. E assim, você falou uma coisa exatamente que é muito interessante, né? Durante a graduação eu fiz uma iniciação científica que era um projeto de atividade sexual, na verdade, um projeto que chamava Transformação, que era um projeto com transexuais, enfim.
Então a gente tinha muito essa questão da relação sexual propriamente dita com a penetração, né? Então, assim, não necessariamente você está falando é o ato sexual de ter a penetração. Basta que a pessoa, às vezes, tenha o contato, o tato, e isso, de certa forma, também é carinho, é vida sexual, né? Mas ainda assim, quando o paciente ele não está, vamos dizer assim, pleno, vamos dizer assim, bem consigo mesmo, nem essa troca de carinho vai existir. E isso, de certa forma, vai contra o tratamento que a gente está fazendo. Porque se você está ali, de certa forma, tendo uma condição de saúde mental que não está te permitindo sair daquele ciclo vicioso, isso não vai fazer com que você tenha, vamos dizer assim, prazer, produção de serotonina, controle de cortisol, ter um sono bom, regulado. Então, isso vai ter um desfecho que não é muito positivo, né? Enquanto vocês podem... dificulta tudo, né? Pode falar. Teve uma pessoa que perguntou sobre o libido, né? Se afetaria no libido. Na verdade, como o libido não é uma coisa específica, uma coisa multifatorial, até por essas questões emocionais, poderia sim afetar o libido, né? Porque a pessoa está com vergonha, tá com dor, tá com medo do julgamento do outro. Então, vai afetar o desejo, a vontade de ter relação. Pode afetar e não tem nada, isso não tem nada a ver com hormônio, com testosterona, nada disso, né? São situações diferentes, mas que pode afetar. Você acaba se fechando, né, na vontade, se deixando levar à vontade por causa dessas questões emocionais que estão envolvidas nesse momento aí da vida. Você viu alguma pergunta aí? Tem várias perguntas aqui, na verdade. Tem 16 perguntas. O meu aqui até parece que travou. Ninguém parece que entra nem sai, não sei. Não estou vendo nada. Na verdade, tem alguns comentários. Eu acho assim, o importante, muitas vezes, a gente realmente existem algumas condições que têm um fator, né, hormonal. Então, a gente sabe, por exemplo, eu sou da militância dos anticoncepcionais, né? Então, vão existir casos, né? A gente sabe que, por exemplo, o uso de anticoncepcional aí a longo prazo, de fato, tem uma alteração de perda de libido. Então, assim, a gente está falando daquele paciente que tem, de certa forma, o libido, mas ele é inibido por conta da sua condição de hidradenite, que, eventualmente, de fato, vai haver uma certa restrição. O cara tá com dor, tá sendo secreção, não consegue se locomover. Não é para forçar a barra que a gente está querendo dizer, né? A ideia é a gente tentar trazer um pouco mais de paz, principalmente de paz relacionada à parte de saúde mental, para esses pacientes que estão ali com receio do que, de certa forma, o seu parceiro vai pensar. Mas, de fato, esses pacientes que usam um anticoncepcional a longo prazo, que de uma maneira bem direta, ele pode, em alguns casos, a hidradenite ajudar, principalmente para essas pacientes que têm aí a piora da hidradenite no seu ciclo menstrual. Então, eu falo, não retira. Paciente que chega para mim tomando anticoncepcional, eu falo, não retira por agora, até que a gente deixe o terreno desinflamado para a gente poder tirar esse anticoncepcional. Então, a gente faz uma programação para isso, mas, de fato, esse paciente ele pode ter uma perda de libido. Então, a Michelle aí com certeza vai saber ajudar muito mais essas pacientes do que eu em relação a essa parte do libido e parte hormonal. Em alguns casos, principalmente em homens, eu avalio a parte hormonal. Em alguns casos, faço suplementação de hormônios para esses pacientes nesse período, justamente para que a gente possa ter alguma mudança relacionada não só à parte de libido, mas também parte de massa muscular, enfim. Isso depende muito de cada paciente, de cada caso. Agora, enquanto vocês falam aí, vocês querem que eu leia as perguntas que estão aqui? Sim, eu me perdi. Uma coisa importante que o Guilherme estava falando e eu fiquei aqui na minha cabeça é essa questão da parceria ser para tudo, né? Muitas vezes o parceiro que ele estava falando acaba boicotando a alimentação da parceira, né? E eu vejo que casais, quando vão no meu consultório, o sucesso da paciente é maior na alimentação porque ele engaja junto com ela. E muitas vezes eu escuto até dele mesmo falando assim, não,
eu entrei no plano alimentar dela, então eu só como se ela puder comer. Exatamente para não despertar a vontade do outro. Tipo, você tá comendo uma salada, mas eu tô comendo uma pizza, entendeu? Assim, saber que aquilo dali é importante. E vai ser importante para desinflamação e para atividade sexual do casal, né? Então, assim, é uma parceria em todos os sentidos. Então, e muitas vezes é uma reclamação, eu vou ter que fazer uma comida para mim e vou ter que fazer uma comida para ele. Então acaba indo para o mais prático. O mais prático é o fast food, né? Então aí tu tá ali só alimentando aquela inflamação e aí a vida inteira fica ruim, né? A vida sexual vai ficar ruim porque vai estar inflamado, a vida social vai ficar ruim porque você não consegue trabalhar, não consegue sair. Então, quando fala de vida sexual, até é questão mais ampla, né? De parceria ali mesmo do casal, de estarem juntos para absolutamente tudo, né? Porque aí a vida vai melhorar junto para absolutamente tudo, né? Perfeito. Bom, gente, ó. Vamos ler aqui o que as pessoas estão falando, que tem um monte de perguntas aqui que são relacionadas à parte clínica mesmo, mas tem algumas que são relacionadas à parte sexual. Eu vou lendo e a gente vai complementando. Estou fazendo tratamento em Boston, nos Estados Unidos, e os médicos aqui falam que a alimentação não tem nada a ver com a hidradenites. Dizem que tem pouquíssimo estudo sobre isso. Não, Nossa. essa aí eu deixo para Clara responder, porque eu não quero nem comentar. Senhor! Recentemente, inclusive, eu elaborei uma cartilha para. Agora eu não vou conseguir lembrar a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica do Umira me pediu uma cartilha sobre alimentação para poder distribuir nos consultórios dermatológicos. Então, essa cartilha eu acho que entra em vigor, eu não sei como é que vai ser a distribuição esse ano. Porque exatamente isso. E foi tipo, eu fiz a cartilha inteira só baseada em artigo científico, para exatamente mostrar, porque assim, existe artigo mostrando que tem um impacto, principalmente os laticínios, né? Aumento de insulina, a caseína como aumento de TNF-alfa. Enfim, recentemente até teve um artigo falando do zinco e da vitamina B3 como melhorando as alterações quando, inclusive, o Mira não dá conta, né? Então, assim, artigo científico é o que não falta. Eu falo que só falta é vontade de pesquisar mesmo. Eu tenho, tipo, uma pasta com mais de, acho que 50 artigos só falando sobre isso, né? Então, de fato, assim, não é por falta de artigo científico, não. Bom, então a gente vai mandar uma cartilha dessa para Boston. Vamos pegar o contato desses médicos. Inclusive, Exatamente. Inclusive, esses dias, eu acho que foi semana passada, eu até dei print num artigo que não era nem relacionado diretamente à hidradenite, mas era relacionado a TNF-alfa com o bifidobactéria, tipo probiótico, reduzindo TNF-alfa. Então, assim, como não falar que a alimentação não tem nada a ver com hidradenite, né? Porque se você não achar na busca, tipo, hidradenite e alimentação, você acha na busca TNF-alfa e alimentação. Então, é só cruzar os pontinhos, não é nada muito difícil de pensar, assim. Então, assim, a cartilha a gente manda lá para Boston. Fechado. Bom, aqui tem assim, uso Mira. Uso Mira. Comi um dia errado embutidos e leite no outro dia inflamou muito, né? Tipo assim, querendo dizer que mesmo usando o imunobiológico, que é um anti-TNF-alfa, se você tem lá um comportamento alimentar, que eu sempre falo, gente, a alimentação é o principal tratamento, na verdade, é o tratamento da hidradeniite, né? É a alimentação e atividade física. Eu, como médico aqui, eu oriento os pacientes, dou suporte clínico, mas eu falo, eu não sei sobreviver sem a Clara, né? Senão, não tem como a gente ter bons resultados. E normalmente o resultado, quando a alimentação e o tratamento farmacológico é infinitamente melhor, né? É tipo uma dobradinha maravilhosa, um ajuda o outro. Quanto tempo você recomenda o uso do imunobiológico? Gente, na verdade, qualquer tratamento, às vezes eu falo assim, Bactrim 6 meses, Tetralizal 6 meses, sei lá, imunobiológico 2 anos, 6 meses, 1 ano, não importa. O que a gente tem que entender, a medicação, ela vai ser utilizada pra gente como um suporte anti-inflamatório. Então, assim, ela não vai resolver a sua hidradenite, ela vai resolver a consequência da sua inflamação. Então, enquanto você estiver inflamado, você vai utilizar a medicação, vai desinflamar, você vai ficar tudo bem. Então, a resposta é muito mais sua do que minha. Então, tipo assim, quando você se desinflamar, a gente pensa em tirar a medicação. É mais ou menos essa a resposta.
Eu lembro de uma live que eu fiz com você, Guilherme, que você falou que a medicação era só para dar tempo deles correrem atrás da alimentação, de ajeitar a vida, de voltar para atividade física, para Os depois laboratórios têm tirar. que porcar. Mas é exatamente isso. A medicação ela tem que ser usada de suporte. Senão ela vai ser só a medicina alopática, que não é a medicina que eu prego, né? A gente vai utilizar a medicação, mas a gente tem que mudar o desfecho, gente. Senão o paciente vai viver preso no consultório. E a ideia não é essa. A ideia é assim, ajeitou a vida? Próximo. Vamos atender outro, vai seguir seu rumo. A gente se encontra lá na praça jogando futebol, tomando um chopp. É isso. Inclusive eu falo que assim, não é dieta, porque para mim a palavra dieta parece que tem início, meio e fim. É mudança de Não, estilo de vida. Então você tem que exatamente. entender que você vai ter que mudar o jeito que você se relaciona com a comida, porque é dali para frente. Então assim, é para a vida inteira isso. Porque o que eles estão falando aqui acontece isso, assim, fico bem. Muitas vezes eu tenho relatos que o paciente começa a tomar o Mira, aquele gás inicial do Mira, aquela dose de ataque, dá uma melhora, eles fazem o quê? Vão lá e se emburacam na pizza, no hambúrguer, aí acordam todos inflamados. Então, assim, é entender que é mudança de estilo de vida, que a medicação vai vir junto com a alimentação para melhorar, mas que se não fizer por onde, infelizmente não tem milagres. Ó, tem uma paciente minha aqui, também estou com saudade, que ela botou aqui bem grande. Academia, gente, eu pego muito no pé dos pacientes. A questão da atividade física, que também é muito importante. Então, assim, eu incentivo muito os meus pacientes a fazerem atividade física, que também é uma forma importante de tratamento. A alimentação, ela é super importante, mas a atividade física também. A gente tem que fazer essa troca aí do percentual. E você incentiva aqui no Instagram, né? Ai, Postando claro, eu sempre. também para poder incentivar. Aí aqui tem uma outra pergunta falando assim: há como melhorar as aparências das cicatrizes? Gente, qualquer cicatriz a gente tem como melhorar, seja na região íntima, seja no rosto. Eu tenho um paciente que tem hidradeniite na face, no pescoço. Então, Tem também. é uma região mais, vamos dizer assim, visível. Então, a gente tem como melhorar, sim, mas é um tratamento estético e eu só faço a parte estética com uma troca com o paciente. Fala assim, ó, se você se desinflamar, a gente entra na parte estética, senão não tem nada feito. Uma coisa que me perguntam muito, eu acho que eu já te marquei algumas vezes, é sobre depilação a laser, né? Tem uma pergunta aqui falando exatamente isso, ó. Quem tem hidradeniite nas partes íntimas e axilas pode fazer depilação a laser usando mira, mesmo com caroços? Gente, sim. O laser, de certa forma, ele pode ser feito com a hidradeniite mesmo inflamada, mas é claro que o seu dermatologista que te acompanha, ele tem que olhar para aquele momento e falar assim, bom, se eu faço uma depilação a laser e isso gera uma inflamação maior do que já está, não vai trazer benefício para o paciente. Então, isso aí é uma questão que tem que ponderar, mas de uma maneira geral, mesmo com a lesão inflamada, não tem contraindicação de você fazer o laser. Mas se está muito inflamado, é óbvio que o seu dermatologista tem que avaliar isso. Conhecer a lógica ajuda muito na adesão ao tratamento. Eu tinha, quando ovulava, quando menstruava, um inferno. Por isso, tomo pílula para não menstruar mais e ajuda. É aquilo que a gente falou, né? Existem pessoas que a hidradeniite piora muito no período da TPM, mas o anticoncepcional, assim como em outras condições clínicas, ele só tapa o sol com a peneira. Ele não resolve o seu problema. Então, você tomar um anticoncepcional não quer dizer que você está resolvendo o seu problema, né? A sua inflamação. Mais uma vez, entra na condição aí do tipo assim, tá usando a medicação, vai usar enquanto você quiser. Se quiser usar a medicação pro resto da vida ou para enquanto você estiver inflamado e se manter inflamado, isso é uma escolha e é claro que a gente está aqui justamente para incentivar vocês a não ficarem inflamados, né? E claro que vai ter sempre consequência, né? Sempre Claro. tem os efeitos colaterais do anticoncepcional. Então, tá melhorando uma parte, tá trazendo outra coisa. Como o libido, por exemplo, que você já tinha falado, né? A mesma coisa do ovário policístico. Sim. Precisa ficar usando o anticoncepcional. Eu vejo muita paciente com hidradeniite e ESOP, né? As duas coisas juntinhas. Alguém falou que assim, ó, li que o efeito do Mira dura em torno de 14 dias.
É normal nos últimos dias, antes da próxima aplicação, o efeito diminuir, havia uma piora na inflamação? Gente, medicamento, existe lá uma miligrama, tá? E isso aí é a parte objetiva da medicina. Então é o que eu sempre falo, inclusive, para falar bem objetivo em relação ao tratamento. Você vai lá e toma lá 40 miligramas da medicação. Quando você fala 40 miligramas da medicação, não é 50, não é 60. Então, é como se a medicação tivesse um teto de resposta. Até um limite X de inflamação, aqueles 40 miligramas vai tratar. E ele vai sendo degradado. Se o seu limite de inflamação é 2x, o remédio só resolve X, é o que acontece com o Mira. Ele vai lá, destrói X, ameniza a inflamação, mas você continua inflamado. Porque o grau de inflamação que você tem não é o que o remédio consegue tratar. Então, isso funciona para qualquer medicamento na medicina. Você tem um limite onde o remédio atua. É igual um tratamento de acne. Você vai passar um remédio tópico lá da acne. Se não está resolvendo, é que a quantidade de sebo que você está produzindo não é o que o remédio consegue resolver. Então, essa questão que você está falando aí, o remédio vai acabando o efeito, vamos dizer assim, é que o meu remédio vai sendo metabolizado e a inflamação continua. Isso quer dizer, não é que piora, é que você não está mudando seu contexto inflamatório, você continua inflamado e está usando o remédio sem se desinflamar. Então, a gente tem que se desinflamar se a gente quer ter uma melhor qualidade de vida. Clarinha, estou firme na dieta e com muita esperança. Quem era? Eu não consigo mexer nos comentários para poder ver. Eu Raquel. vi... Ah, sim. Raquel Arena. Hidradenite próxima aos grandes lábios. Tem algo especial que pode ser feito? Gente, uma medida assim caseira que pode ajudar, que ameniza a inflamação, é assim, criança quando bate com a cabeça na parede faz um galo. O que a gente põe? Gelo. Gelo, exatamente. Então, assim, faz gelo com chá de camomila, bota lá as cumbuquinhas de gelo, o gelo diminui a inflamação. Então, não tá lá no grande lábio. Você vai ter lá a vida sexual hoje. Deu uma inflamada, você quer alguma coisa para diminuir ali a inflamação? Faz umas compressas de gelo, cuidado para não queimar, lógico. Faz umas compressas de gelo, ele, de certa forma, ameniza a inflamação. É algo caseiro que vai te ajudar. Parece bobo, mas super funciona, porque camomila é anti-inflamatório, né? O Mira, para mim, era milagroso e do nada parou de funcionar. Eu engordei muito. Tem a ver com peso? Sim. Um dos efeitos colaterais de algumas medicações pode ser o ganho de peso. Então, é importantíssimo esse acompanhamento aí nutricional. E, mais uma vez, não utilizem a medicação como se fossem resolver a vida de vocês, tá? A medicação, ela resolve a inflamação, a produção do TNF-alfa, destrói o TNF-alfa. Mas você, vamos corrigir, você continua ali inflamado. Parou de tomar a medicação, continuou com o contexto inflamatório, volta a inflamação. Tem muita pergunta. E as perguntas estão só aumentando. Quem usa o Mira, é bom usar anticoncepcional junto? Eu vou passar essa resposta para a Michelle enquanto eu vou lendo as outras. Eu não sou adepto ao anticoncepcional. Então, assim, eu acho que o anticoncepcional, de certa forma, ele tem que ser utilizado como uma medicação temporária. Tipo assim, tá... SOS, né? SOS. Um SOS, né? Porque aí, como método contraceptivo não hormonal, a paciente pode usar o DIU, pode usar um preservativo, né? Um DIU de cobre com prata. Mas é isso, assim, se a paciente quer usar o anticoncepcional por um tempo, né? Um tempo pré-estabelecido, ela não vai ter tanto efeito colateral do anticoncepcional, né, a longo prazo, e ainda vai ter aquele benefício que o Guilherme já falou inicial, né? Se for essa paciente que tem mais lesões relacionadas ao ciclo menstrual. Mas tem a opção de botar, né? A opção que a gente gosta é o DIU de cobre com prata. Eu gosto. Quem usa DIU... Peraí. Michele, para você, quem usa DIU pode tomar anticoncepcional ou tem que tirar? Não tem indicação, né? O DIU já é um método super seguro,
tão seguro quanto a pílula, tão eficaz quanto a pílula anticoncepcional, não teria indicação de associar os dois métodos contraceptivos. Não vejo nenhuma indicação. Só se ela botou um DIU, começou a sangrar excessivamente, aí talvez não tenha escolhido o DIU ideal, porque assim, antigamente a gente usava o DIU de cobre puro. E aí aumentava o fluxo menstrual. Agora já tem o DIU de cobre com prata, que não aumenta tanto o fluxo menstrual assim. Por isso que é a nossa primeira opção. Mas se a paciente já tem história de sangrar muito, se ela já sangra, sei lá, 7 dias normalmente, aí talvez o DIU não seja uma boa opção para essa paciente, porque pode aumentar ainda mais, né? Então não sei se é esse o raciocínio dela. Gente, a gente tem 5 minutos. Agora apareceu a caixinha aqui que pode clicar na pergunta, ela aparece. Tá aí aparecendo a pergunta? Tá Não. aparecendo. Tá. Tá? Pra mim aparece. Então tá. O que apareceu aí? Vou ver. Ozempic ajuda? Isso, alguém perguntou aqui, o Ozempic ajuda? Gente, eu, em alguns pacientes, utilizo o Ozempic, mas depende muito do quadro do paciente, do contexto que o paciente está inserido. Então, essas medicações que são análogos do GLP-1, que é uma molécula de saciedade, elas podem existir, elas podem ajudar. Porém, é aquilo, se não mudar o contexto, quando você para a medicação, volta tudo. Então, é um efeito Cinderela se você não mudar o seu contexto inflamatório. Michele, o uso de coletor menstrual seria mais indicado? Exatamente para o absorvente não ficar em contato ali com as lesões? É uma opção interessante, né? Se não tiver próximo ali do introito vaginal, que é a abertura, né, da vagina, ela vai conseguir colocar o coletor, vai deixar o ambiente ali mais sequinho, né? Vai evitar essa umidade ali do sangue. Seria uma opção bem interessante mesmo. A hidradenite potencializa infecção urinária após relação, Michele? Não acredito que tenha relação. Na verdade, qualquer mulher, por a uretra da mulher ser mais curta, independente da presença ou não da hidradrenite, o ideal é que depois da relação vá no banheiro, faça xixi para meio que lavar a uretra, né? Eliminar bactérias que estão por ali para evitar essa cistite, né? Essa dor ao urinar depois da relação, que muitas mulheres têm essa queixa de cistite pós-relação. Então, o ideal é sempre levantar e fazer xixi. SOP e hidradrenite é um cenário pior? Eu acho que é pior. Mas a base do tratamento é o mesmo. É a mesma. Né? A atividade Exatamente. física e a alimentação. Sim. Né? Só que aí ainda a gente vai ter que tratar aí a resistência insulínica, né? Exatamente. Com mais foco ainda. Então, assim, a base vai tratar tudo parecido, né? Quanto tempo leva para desinflamar o corpo com alimentação, exercício, etc? Clarinha. É muito relativo, né? É porque quando a gente fala de alimentação, assim, vai seguir 100%, vai dar aquela escorregada no fim de semana para buscar o balde na segunda, né? Eu vejo uma melhora bem significativa, assim. Eu tenho pacientes que em 30 dias de alimentação, de fato, seguindo ali a risca, já tem uma resposta muito boa do organismo. Mas aí realmente tem várias variáveis que a gente precisa considerar. Tenho lesões abertas fundas. Com alimentação saudável, Mira, pode ser que essas lesões fechem? Sim. Na verdade, a lesão que está aí aberta, ela é a consequência da sua inflamação. Então, a resposta de praticamente todas as perguntas é o quê? Desinflamar. Então, a gente vai utilizar a medicação como se fosse uma muleta. A pessoa quebrou o pé, está usando uma muleta até o pé consertar. Depois que o pé conserta, você não precisa mais de muleta. Nossa, tem muita pergunta, gente. Tenho dúvidas sobre a depilação. Gilete pode ser usado só para fazer um amorzinho? Eu não entendi a pergunta, não. Mas vocês podem responder. Não, se pode raspar, né? Se pode raspar a região íntima antes, né, de fazer o amorzinho para não ficar cabeludo. Pode, né?
preferência com máquina, porque a Gillette ela pode fazer, de certa forma, foliculite, e essa foliculite ser um gatilho aí para piora da lesão de hidradenite. Nada de reaproveitar Gillette, né? Senão bactérias são secundárias. Durante a gravidez, pode aumentar as lesões